Bem-vindos! Eu sou Gilmara Borges e nós vamos dar continuidade à aula sobre questão agrária. E hoje eu te convido a pensar sobre as relações que tem a agricultura familiar e o agronegócio e por que a agricultura familiar é um contraponto muito importante ao agronegócio. Se formos pensar na proporção da questão agrária, 100 milhões de hectares de terra está concentrado na mão de grandes latifundiários, enquanto a agricultura familiar segue produzindo em minifúndios e em pequenas propriedades. Do ponto de vista da produção, o agronegócio ele produz em larga escala, a agricultura familiar produz em pequenas escalas, embora tenha condições plenas de produzir em grandes escalas de forma sustentável, mas tem uma deficiência nos investimentos. Se formos pensar na manutenção do meio ambiente, na agressão do meio ambiente, a agricultura familiar não utiliza veneno, o agronegócio costuma pulverizar fazendas e fazendas com veneno. Costuma utilizar tecnologias pesadíssimas, a agricultura familiar traz a manutenção e os tratos culturais. Então são modelos de produções distintos e dentre estes apenas um modelo tem feito a manutenção do meio ambiente, tem defendido a manutenção da sobrevivência. A agricultura familiar ela tem defendido uma produção sustentável. É o não uso de agrotóxicos, a diversificação de culturas. A monocultura é quem tem liderado o agronegócio, são grandes áreas com soja, com milho, sem tratar essa diversidade, sem tratar o meio ambiente, sem tratar a agressão que se tem feito ao solo. Nós temos um contexto de nosso solo está envelhecendo, o solo está morrendo. E a agricultura familiar, a partir das ações da agroecologia, tem debatido a manutenção do nosso solo, tem debatido a manutenção do nosso meio ambiente. Então, é um modelo produtivo que pauta a manutenção da vida. A agroecologia é um modelo de produção que é para além de produzir alimentos limpos, mas também defende um modelo de vida e um modelo de vida em comunidade. Nós costumamos dizer que se tem racismo não existe agroecologia, se existe trabalho escravo não existe agroecologia, se existe desrespeito não existe agroecologia, porque a agroecologia é um modelo de produção que respeita a cultura, que respeita a diversidade, e é um modelo de produção limpa, que defende a vida, que defende a segurança e seguridade alimentar. Num contexto de país que a gente tem falado do adoecimento, tem falado de que o veneno tem chegado à nossa mesa, os agrotóxicos têm chegado à nossa mesa e cada vez mais alimentos estão sendo classificados como cancerígenos, a agroecologia ela precisa continuar em pauta, ela não pode sair da centralidade. Nós precisamos trazer para a centralidade do debate a alimentação limpa. Só que para os agricultores produzir, eles precisam de área para essa produção, diária para esse plantio. A gente tem chegado a debater os quintais produtivos e tudo isso tem relação direta com a questão agrária. Para produzir alimento limpo e para ter fartura na mesa, eu preciso de terra para garantia dessa produção. E o acesso à terra passa pela reforma agrária e passa por políticas públicas estruturantes. A questão agrária ela é um problema histórico do nosso país, é um problema estrutural e precisa ser sanado. E isso tem se agravado e chegado nas nossas comunidades. Tem algumas cidades, e principalmente as mais próximas às capitais, que a gente já vive uma especulação imobiliária muito grande em direção ao campo. E aí os agricultores têm vivido uma realidade de expulsão, porque tem chegado construtoras, têm invadido essas áreas que antes eram comunidades rurais, e esse processo de expulsão tem sido iminente. E com todas essas informações que estamos debatendo, eu lhe faço uma pergunta. O Brasil tem condições reais de implantar uma reforma agrária em pleno século XXI? O que falta? Porque as questões que foram nascidas em 1500 com a invasão portuguesa do nosso território reverbera até os dias de hoje? O que nos falta? E aí eu lhe convido a pensar no nosso legislativo e no nosso poder público. Qual é a nossa estrutura de Estado? Quais as representações que nós temos lá, de fato defendendo a bandeira da agricultura familiar, de fato defendendo a bandeira da agroecologia, de fato defendendo a bandeira do meio ambiente? Para que isso tudo dê certo, para que esses projetos saiam do papel, para que esses projetos deixem de ser sonho, nós precisamos ter um legislativo que votem a nosso favor.
Porque nós temos a bancada que é conhecida como a bancada do boi. A bancada do boi é uma bancada de pecuaristas que legislam pela manutenção do seu próprio privilégio. Nós, enquanto classe trabalhadora, precisamos nos atentar à importância do nosso voto e construir uma representação que possa tirar a questão agrária de ser sonho, trazer a questão agrária para a realidade, porque é uma pauta urgente e indispensável. Nós, enquanto lideranças e representações do campo, precisamos ter ciência e disseminar a importância da nossa representatividade e da importância da nossa pauta, a pauta da questão agrária, a pauta da agricultura familiar, a pauta da agroecologia, da sustentabilidade. E para conseguirmos nossa conquista, nós precisamos transformar o nosso legislativo.